quais são os novos pontos? É Gabi Lima que está comigo. Os novos pontos com radares e qual é a velocidade máxima permitida? Bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Bom dia novamente a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, olha, a partir de hoje, todos os condutores devem estar muito atentos, porque os radares estão todos em pleno funcionamento. São mais de 19 pontos espalhados aqui por toda a cidade, por toda a nossa capital, João Pessoa. Então, todos devem estar atentos e estarem observando a velocidade que é permitida em cada local, em cada avenida, em cada via, para que não seja, então, autuado, então, por estar dirigindo em velocidade não permitida. Eu estou ao lado de Sanderson Cesário, diretor de operações da CEMOB. Ele vai trazer maiores detalhes. Sanderson, então, assim, são mais de 19 pontos pela cidade. E aí, como que fica a situação aqui? A gente está na Ailton Souto Maior, temos aqui 50 quilômetros, né, que não pode passar. Qual é a faixa de velocidade que é permitida e não permitida? Bom dia. Isso, bom dia, Bruno, bom dia a todos, né? São 19 novos pontos de fiscalização que iniciam hoje a parte punitiva, somados aos 4 que já temos em funcionamento. Então, chegamos a 23 pontos de fiscalização eletrônica na capital no dia de hoje. Esses pontos estão distribuídos em diversos bairros. A população pode acompanhar a lista completa em nosso portal, portal.cemobjp.pb.gov.br. Lá está a lista completa com os locais onde cada um equipamento de fiscalização eletrônica está posicionado na capital. E aí, no caso, por exemplo, como eu estava falando, a gente está aqui 50 quilômetros. Se o motorista passar 55, já vai estar sendo capturada aqui a imagem. Não, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê uma tolerância de 7 km. Então, o condutor que exceder, nesse caso é um equipamento de 50 km por hora, a velocidade máxima aqui dessa via, Ailton Souto Maior. Então, o condutor que passar até 57 km por hora, ele não vai ser autuado, né? O código dá essa tolerância de 7 km. A partir de 58 km, aí sim ele pode incorrer numa multa desde média, né, com uma multa de R$ 130 e 4 pontos na CNH, até uma multa de R$ 880 e 7 pontos na CNH. Vai depender do quanto ele excede o limite máximo de velocidade. Exatamente. Então, nesse caso, a gente está aqui, esse radar, ele mostra, né, a velocidade que o condutor passou. E tem aqueles outros que captam e eles não mostram, né, a pessoa não sabe, né, que tá. Esse outro tipo de radar, ele captura em um raio de quantos quilômetros a pessoa que está em alta velocidade? Isso, são 2 tipos de equipamento eletrônico, né, previsto na legislação de trânsito. Então, o primeiro é esse aqui, que chama-se REV, é redutor eletrônico de velocidade. Ele visa reduzir a velocidade num ponto específico da via. Aqui, no caso, é uma travessia de pedestre intensa. Nós temos aqui um equipamento público, né, um fórum aqui, uma grande travessia de transeuntes, né, uma parada de ônibus do lado oposto da via. Então, o REV, com o display, ele visa reduzir num ponto específico. Já a população vai perceber que nos locais que não tem travessia de pedestre, que há um fluxo intenso de veículos, a exemplo da ladeira da Pedro II, ladeira do Cuiá, esses locais não há o display. Por quê? Porque a legislação prevê que o órgão fiscalize um trecho de via de mais ou menos 500 metros. Então, num raio de 500 metros onde está o equipamento, ele pode detectar o excesso de velocidade. Então, tudo isso está previsto na legislação, né, em resolução que regulamenta a fiscalização por equipamento eletrônico. Perfeitamente, Sanderson. Então, para a gente encerrar, aquela orientação muito importante, fundamental para todos os motoristas, então, respeitarem os limites de velocidade, não é mesmo? E isso, né? A gente pede à população que, independente da presença do equipamento de fiscalização, as pessoas precisam entender que a velocidade ela precisa ser respeitada para evitarmos acidentes, né? Evitarmos mortes. Para vocês terem ideia, o Hospital de Traumas vem registrando aí, em média, um aumento de 20% nesse mês de janeiro, né, que terminou, de internados por acidentes de trânsito. Então, a gente precisa entender e compreender que o respeito ao limite de velocidade, ele salva vidas. Obrigada, Sanderson, pelas orientações, pela explicação. Então é isso, pessoal. Como vocês acompanharam a explicação de Sanderson Cesário, é importante que a gente mantenha esse respeito aos limites de velocidade, por amor à vida, né, por respeito ao próximo também. Então toda a atenção a partir de agora, porque todos esses redutores já estão ativos aqui na nossa capital. Então vamos ficar atentos para que ninguém seja autuado aí com nenhuma multa por ultrapassar o limite da velocidade permitida. Volto com você, Bruno. Obrigado pela participação conosco, Sabrina. Olha, Gabi Lima tá conosco, tá Sabrina, tá toda a equipe conosco hoje, viu? E o Gustavo Chaves também. Meu gente, o mês